Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Leeds United, que tomou a decisão de demitir o Jesse Marsch, técnico dos Estados Unidos, que estava treinando o RB Leipzig. Foi demitido pelos resultados que não foram positivos na temporada passada, foi substituído pelo Tedesco, né? Hoje substituído pelo Marco Rose. Ele era um cara muito promissor, o trabalho dele no RB Salzburg era muito bom, mas no Leipzig decepcionou, ficou livre no mercado. E ele foi aquela contratação para substituir o Marcelo Bielsa, que a mídia idolatra. Nossa Deus, a idolatria do Bielsa é uma coisa que chama muita atenção. E assim, o Bielsa estava numa situação que ele tinha aquele padrão de jogo ofensivo, agressivo, só que essa agressividade no final estava sendo um ponto fraco, porque o time sofria tanto defensivamente, tinha sofrido mais de 70 gols em menos de 30 rodadas, uma média assustadora, estava em um nível que podia superar a pior defesa da história da Premier League. E como, obviamente, numa situação dessa o Bielsa foi demitido, o Marsch foi uma contratação para ser o bombeiro, mas ao mesmo tempo manter um estilo de jogo mais para frente, né? Um jogo que gosta da posse de bola, do ataque, né? Foi uma aposta ousada, conseguiu se manter na primeira divisão na Bacia das Almas, mas nesse período que ele vem para essa temporada, ele perde as duas principais peças dele, o Calvin Phillips e o Rafinha, né? É uma situação um pouco parecida com a do Lampard, que perdeu o Richarlison, só que eu acredito, né, que o Everton, eles perderam o único jogador no ataque que conseguiam ter alguma produção. O Leeds ainda tinha ali o Rodrigo, que está jogando bem, né? Ainda tinha alguns jogadores que estavam um pouquinho contra do recado, embora nada excepcionais, mas fizeram mercado também, foram fazer algumas contratações e parecia que no início da Premier League o time ia manter uma média ali de meio de tabela, né? Conseguiu uma vitória espetacular contra o Chelsea por 3-0, na época ainda treinado pelo Thomas Tuchel, o Chelsea, né? Parecia que o início era positivo, que iam brigar ali no 10º lugar, quem sabe se manter o bom nível, não podia sonhar com uma competição europeia, mas o time foi caindo de produção, caindo. E as pessoas perguntam, começou também porque piorou tanto? Isso tem uma coisa a ver com o Jesse Marsch, que tem mais consciência defensiva que o Bielsa, mas é um técnico que tem suas limitações. Ele não é um cara que entende muito de ajuste, de adaptação ao adversário. Ele tem ideia de jogo, ele tem um pouco desse negócio do Bielsa, tem a ideia dele e não sai muito disso. E no final, isso às vezes fica muito previsível. E se você não fizer as mudanças e adaptações, acaba que você vira uma presa fácil para vários oponentes. Esse jogo que ele perde contra o Nottingham é um jogo que até o Leeds vai bem, mas com o passar do jogo, às vezes o time fica previsível demais. Então, o Leeds United, ele precisava de constante adaptação. Times como o Leeds, que hoje não tem mais um Rafinha e um Calvin Phillips, jogadores que mudavam algumas partidas pelo talento que tinham. Eu não vejo nenhum talento tão extraordinário assim no Leeds atualmente, só o Meslier, que eu acho um goleiro muito bom, mas a questão é, o Leeds é um time que é mais fraco e quando for enfrentar oponentes do mesmo nível, mais fortes, vai precisar de planos de jogo mais variados, vai precisar de adaptações, ajustes, vai se exigir muito do técnico, entende? O que faz o Fulham estar lá em cima na tabela não é só o fato de ter um Mitrovic, que é um grande atacante, o Marco Silva é um técnico que consegue se adaptar às nuances, o Fulham joga de maneiras diferentes, né? O Brentford do Thomas Frank, acho que é um elenco que tem um nível parecido com o do Leeds, a diferença é que o Ivan Toney é um aspecto bem diferenciado no ataque, mas mesmo assim, o Brentford, quando vai enfrentar um time do Big Six, joga no contra-ataque, né? Joga mais em transição. Quando vai enfrentar um time mais fraco, aí se impõe. Um time que tem um nível parecido, eles vão se alternando momentos de jogo, ele se adapta ao adversário. O Leeds não tinha tanto isso, não tinha um jogo de transição tão bom, tinha suas virtudes, o ataque produziu seus 26 gols em 20 jogos, o que não é um número ruim. Se mantivesse a média, chegaria perto dos 50 gols, que seria melhor do que na última temporada, só que defensivamente sofreu 34, né? Então o time sofre defensivamente, eu acredito que falta um ajuste, um time que às vezes fica deveras muito previsível e aí bate naquela coisa, né? Às vezes você vai ter que escolher um técnico mais pragmático, se adequa melhor à realidade de um elenco do Leeds que hoje não está longe de um brilho muito grande. Então o técnico pro Leeds deveria ser talvez o Sandais, que está ali no Everton, que é um técnico que entende bastante de adaptação ao adversário. Tem que ser um técnico que saiba melhor trabalhar com um elenco mais curto, mais limitado, porque se você tentar ser um cara muito agressivo, sem ter as peças, né, é meio que suicídio numa liga como a Premier League, que tem tantos times bons, tantos técnicos qualificados. É a mesma coisa que você tentar vencer um cara que está com um fuzil com uma pistola. Você pode até às vezes ganhar,
mas a sua chance sem dúvida será menor. Então eu acredito que o Leeds às vezes vai ter que abandonar um pouco, abdicar desse estilo um pouco mais agressivo de jogo e tentar ir para uma coisa mais pragmática. Tem técnicos ali que podem dar uma solução nessa equipe. Eu acho difícil, por exemplo, tem gente que vai até sugerir, que tal o Marcelo Galhardo? O Marcelo Galhardo acho que só vai para a Europa com um time de médio escalão alto, entende? Um time que permita algum tipo de investimento interessante, um nível técnico alto, entende? Que possa ambicionar mais do que permanecer na primeira divisão, já que é algo mais garantido, né? Mas assim, tem técnicos ali, por exemplo, o Rudi Garcia, que está hoje lá no time do Cristiano Ronaldo, o Nasser, é um técnico que, ao meu ver, encaixaria muito melhor nesse Leeds do que o Jesse Martin. Então, ao meu ver, o Martin até tem talento, tem suas qualidades, mas precisa crescer como técnico para estar em uma competição do nível da Premier League. Já mostrou alguns jogos interessantes, mas é um cara que se adapta mal às circunstâncias e não apresenta muita variação, o que torna o time mais previsível e no final a queda de desempenho acaba virando algo meio óbvio, porque a Premier League exige muito de seus técnicos. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.